você está no canal de Matemática e Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Esse é o nosso curso de Lógica Proposicional e essa é a aula de número 8, onde nós iremos dar início ao estudo da negação de proposições compostas. Na aula anterior, nós vimos como é que se faz para negar uma proposição simples. Agora, nessa aula número 8, nós vamos aprender a negar proposições compostas, que são as tais proposições que apresentam os conectivos lógicos. Quais são eles? O ou, o e, o se então e o se e somente se. Perfeito? Então, vamos para a nossa aula de hoje. A seguir teremos os casos principais de negação de proposições compostas. É fundamental a memorização dessas regras para se acertar os problemas de negação, muito frequente nas provas de raciocínio lógico. Então, turma, eu digo o seguinte, é muito importante que você tenha o domínio do que está aqui. Toda prova de raciocínio lógico, você vai encontrar uma, duas, três questões onde vai aparecer a negação de proposições compostas. Por exemplo, quando nós aprendemos lá na equivalência lógica a montar a equivalente da condicional, lembra-se da condicional? P, então Q, uma das maneiras de você montar a equivalência lógica dela é você montar a contrapositiva, onde você inverte as frases de posição e, ao mesmo tempo, simultaneamente nega. Muito bem. Todas as vezes que você tiver que negar uma proposição composta, você vai ter que se lembrar dessas regrinhas. Então, é fundamental para que você possa desempenhar todo o seu estudo de lógica, que você aprenda a fazer negação de proposições compostas. Bom, são 5 conectivos, então são 5 regrinhas. Não resta a menor dúvida de que as mais importantes são as 3 primeiras. São as que caem com muita frequência em prova. Negação do ou, negação do e, e negação de uma condicional. Então, você tem que memorizar essas 5 regras. Agora, dessas 5, as 3 primeiras são fundamentais. Então, nós dizemos assim, ó, fazendo um resuminho aqui. Eu quero negar uma proposição do tipo A ou B. Ou seja, eu quero negar o ou. A regra é muito simples. A regra diz assim, negue tudo que está lá dentro, então você nega o A e nega o B, e mude o conectivo ou para e. Então, toda frase que originalmente estiver na linguagem do ou, se você criar a negação dela, a resposta terá que estar na linguagem do e. Perfeito? Bom, então agora você começa a falar, então espera um pouquinho aí. Se a negativa do ou vira e, a negativa do e vai virar ou. Então, mais uma vez, você nega tudo que está lá dentro e converte o conectivo e para ou. Negativa do ou se transforma em e, negativa do e se transforma em ou. Perfeito? Muito bem. E agora a negativa de uma frase que está na condicional. A negativa de uma frase que está na condicional. Muito bem. Como nós já tivemos uma aula de equivalência lógica, eu vou mostrar para vocês o porquê da resposta. Mas
Se você souber uma regrinha rápida para chegar lá, fica tranquilo. Então nós sabemos o seguinte, que toda condicional ela pode ser transformada em não A ou B. Perfeito? Muito bem. Ora, se eu quero negar uma condicional, eu quero negar uma frase equivalente a não A ou B. Então eu volto para o problema anterior. Eu volto para o caso número 1 aqui, onde aqui dentro eu tenho um ou. Ora, se aqui dentro eu tenho um ou, a negativa dele passa a ser um e. E lá dentro, negativa de negativa vira afirmativa. E negativa de B vira não B. Então, a negação de uma condicional passa a ser A e não B. Agora, a explicação do porquê que a resposta é essa está aqui embaixo. Porque toda condicional eu posso ter uma equivalente a ela na linguagem do ou. A condicional, se A, então B, ela é equivalente a não A ou B. Não A ou B. A negativa do ou vira E, a negativa de não A volta a ser A, e a negativa de B passa a ser não B. Que é o que a gente conhece, e vocês certamente já devem conhecer isso, é quando você fala assim, olha gente, aplique a regra do mané, regra do mané. Como assim regra do mané? Mantenha a primeira e negue a segunda. Mantenha a primeira e negue a segunda. Essa é a tal regra do mané. Mantenha a primeira e negue a segunda. Perfeito? Então é assim que a gente vai ter que trabalhar com esses três casos principais. Vamos pegar um exemplo. Vamos lá. Eu citei aqui 3 exemplos. Olha só. Vamos pegar o exemplo A. Ela estudou muito ou teve sorte na prova. Então eu estou usando aqui o ou. Se eu quero criar a sua negação, eu vou primeiro negar o fato dela estudar. A negação de estudou é não estudou. A negação de teve sorte é não teve sorte. E eu transformo o ou em e. Então a negativa do ou vira e. Então a resposta fica, ela não estudou muito e não teve sorte na prova. Perfeito? Muito bem. Letra B. O tempo será frio e chuvoso. Então eu quero negar uma frase que está na linguagem do e, na linguagem do e. A regra diz assim, negue as proposições separadamente e mude o e para ou. Então a negativa de será frio é não será frio. A negativa de estar chuvoso é não estar chuvoso. E o e vira ou. Perfeito? Tranquilo, né? Vamos para o caso da letra C. Se o tempo está chuvoso, então está frio. Então, eu estou diante de uma condicional. Se o tempo está chuvoso, é a nossa proposição A, está frio a nossa proposição B. O então nós estamos diante de uma condicional. A condicional diz assim, quer negar a tua condicional? Aplique a regra do mané. Mantenha a primeira, negue a segunda e coloque o conectivo e entre elas. Então, eu mantive a primeira, o tempo está chuvoso, eu neguei a segunda, não está frio, e botei o e entre eles. Mantive a primeira, neguei a segunda e botei o e entre eles. Perfeito? Bom, só colocando aqui a situação da disjunção exclusiva do ou e da bicondicional, tá?
só para vocês poderem entender melhor. Olha só, eu vou levar um pouquinho mais de tempo aqui, mas não tem problema. O importante é a gente entender o porquê das coisas. Eu vou reproduzir aqui a nossa tão chamada tabela verdade. Ok? Então, nós vamos colocar aqui seguintes situações. Então, vamos lá. Então, eu tenho a proposição P, eu tenho a proposição Q, aqui eu vou colocar a tabela verdade do ou, e aqui eu vou colocar a tabela verdade da bicondicional. Então, relembrando, VV, FF, aqui eu tenho VF, VF. Muito bem. Vocês devem estar lembrados que na linguagem do ou, para que ela seja verdadeira, apenas uma pode ser verdadeira. Então, a tabela verdade do ou é falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Já a tabela verdade da bicondicional, ela exige que ambas tenham o mesmo valor lógico. Duas verdadeiras gera resultado verdadeiro, duas falsas também. E aqui falso. Ora, senhores, se a gente parte do princípio de que quando a frase original for verdadeira, a sua negação será falsa, então eu tenho situações onde as frases têm valores lógicos contrários. Olha só. Olha só que incrível. Vamos colocar aqui, ó. Quando aqui é falso, aqui é verdadeiro. Quando aqui é verdadeiro, aqui é falso. Quando aqui é verdadeiro, aqui é falso. Quando aqui é falso, aqui é verdadeiro. Então, nós estamos em situações onde nós dizemos que uma frase é a negação da outra. Por isso que a negativa de uma ou vira bicondicional, assim como a negação da bicondicional volta a ser ou. Então, se eu der uma bicondicional para você e pedir para você negar, é só você passar ela para a linguagem da ou. Se eu te der a ou, você passa para a bicondicional, que você vai estar criando a sua negação. Não é comum cair negação de ou e bicondicional em prova. Mas da ou, da e, da se, então, cai direto. Perfeito? Vamos lá, então. Vamos botar isso em prática? Vamos fazer um exercício. Eu trouxe essa questão do CESP, porque o CESP é, por excelência, uma banca muito conceituada, né? É uma banca que faz exercícios sempre muito aprofundados, e ela vai nos trazer uma discussão em uma das alternativas aí, ok? Então, eu achei legal a gente trazer, é uma questão polêmica, é uma questão que gera muitas dúvidas na hora do aluno responder em sala, mas nós temos que estar preparados para isso também. Então vamos lá. A questão diz assim: em cada uma das opções abaixo é apresentada uma proposição P e sua negação. Assinale a opção correta da negação de P. Então ele está me colocando aqui 5 alternativas. Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e alternativa E. Em uma dessas alternativas, você tem a negação feita de forma correta. Perfeito? Então, é uma questão de múltipla escolha. A CESP faz, sim, questões de múltipla escolha. Não é só questões do tipo certo ou errado. Ela também faz questões de múltipla escolha. Tá? Então, vamos lá. Eu tomei a liberdade aqui de separar as alternativas, né? Aqui em vermelho a alternativa A, em preto a alternativa B e assim por diante. Então vamos lá. A primeira proposição da letra A diz assim: todo estudante cursa pelo menos uma disciplina na qual o docente é um professor assistente. Bom, você está aqui agora diante de uma proposição simples.
Todo estudante do IFF cursa pelo menos uma disciplina na qual o docente é um professor assistente. Essa proposição, ela é uma proposição simples. Ela não é uma proposição composta. E quando eu começo pelo todo, a negação do todo vira algum. Não pode ser nenhum. Olha aí o CEPSP, mais uma vez, forçando a barra, forçando aquela situação de que o aluno pensa que a negação de todo é nenhum. Não. A negação de todo é algum. Além disso, eu vou negar o verbo. Então, por exemplo, todo estudante do IFF cursa pelo menos uma disciplina. A negação dela seria: algum estudante do IFF não cursa. Ok? Então essa frase está errada. Negação de todo não é nenhum, negação de nenhum não é todo. Muito bem. Vamos para a frase alternativa B. Na alternativa B ele coloca assim: todos os estudantes entregaram suas tarefas. Muita atenção agora. Muita atenção agora. E o professor está presente. Opa! Então agora eu tenho uma proposição composta na linguagem do E. E a negação do E vira ou. Então a minha resposta tem que aparecer com ou. E ele colocou um E aqui, ó. Ele manteve. Na original é E, na negação apareceu E. Está errado. Então, só isso já é suficiente para você cancelar a alternativa B. Ela teria que vir um ou. Além disso, a negativa de todos é algum, e aqui eu nego o verbo. Então, a questão ficaria: algum estudante não entregou sua tarefa, perfeito, ou o professor não está ausente. Não está presente. Não estar presente equivale a estar ausente. Então, o que tem de erro na alternativa B? É o fato do conectivo E ter que virar o ou em uma negação, coisa que ele não fez. Perfeito? Muito bem. Vamos para a alternativa letra C. Ele coloca assim, alternativa C: a prova estava difícil. Essa é a primeira proposição. Os alunos não estavam bem preparados. Perfeito? E entre elas, ele colocou o ou. Ora, se eu quero negar essa frase, imediatamente o ou tem que converter em E. Perfeito. Então, tranquilo. O ou virou E. E eu tenho que negar cada frase separadamente. Então, a negativa de prova estava difícil, não estava difícil. Perfeito. Aí é que vem o problema. Agora que vem o problema. Quando ele fala assim, os alunos não estavam bem preparados, esse os alunos, esse os, subentende-se todos. Essa que foi a grande sacanagem do CESP nessa alternativa. Quando eu falo os alunos não estavam bem preparados, fica subentendido todos. E a negação de todos é algum. Além disso, eu tenho que negar o verbo. Então eu teria que dizer, a negativa de não estavam é estavam.
Então eu teria que dizer e alguns alunos alguns alunos estavam bem preparados, ou algum aluno estava bem preparado. Então essa alternativa só está errada porque fica subentendido que os alunos significam todos, e quando aparece um todos na frase, eu tenho que modificar para algum. Esse é o único erro da alternativa letra C. Mas vamos combinar que isso foi uma baita de uma sacanagem que o CESP faz ou fez com esses alunos, com esses candidatos. Não vejo motivo para o examinador fazer isso. Sinceramente, não vejo motivo para deixar as coisas nas sublinhas, vamos assim dizer. Os alunos significam todos. Os alunos não estavam bem preparados. Ele quer dizer, todos os alunos não estavam bem preparados. Então, a negativa de todos é algum. Algum aluno estava ou estavam bem preparados. Muito bem. Vamos agora para a alternativa letra D, que fala assim: se chove pela manhã, a aula começa com atraso. Opa, eu estou diante de uma condicional. A, então B. E eu quero negar a condicional. Aí nós aprendemos que a negação de uma condicional é a regra do mané, onde eu mantenho a primeira e nego a segunda. Então, chove pela manhã, mantive a primeira e nego a segunda. A negativa de começa é não começa. Então, eu estou aplicando a regra do mané. Chove pela manhã e a aula não começa com atraso. Então, essa está correta. Então, essa é a resposta do nosso teste. Vamos ver por que a alternativa E está errada também. Se é que está errada, né? Porque pode ser que ela esteja certa e tenha duas respostas corretas, duas alternativas corretas, e o CESP tenha sido obrigado a anular. João estuda se tiver um bom professor. Bom, qual foi a sacanagem dessa alternativa letra E? É que a frase está escrita ao contrário. Você tem que organizar a frase. Se tiver um bom professor, então João estuda. Como eu quero montar a sua negação, eu vou aplicar novamente a regra do mané. Eu vou manter a primeira frase. Tem um bom professor. Tem um bom professor. Atenção agora. E João não estuda. Tem um bom professor e João não estuda. Não tem que ter, coloca, João não estuda se não tiver um bom professor. Está errado isso daqui. Se a resposta aparecesse assim, ela estaria correta. Ela apareceu de forma diferenciada. Por isso, essa questão tem como alternativa correta a alternativa letra D de dado. Questão muito boa, né? Banca CESP, a gente tem que analisar com bastante cuidado. Por isso que estudar raciocínio lógico, usando conteúdo, questões da Banca CESP, é estudar em mais alto nível. Se você gostou da nossa aula, deixe seu like, faça um comentário. Aproveite, se inscreva no nosso canal e ative as notificações.
porque semanalmente nós estamos postando mais aulas sobre todos os conteúdos que envolvem matemática e raciocínio lógico proposicional, para que você prepare muito bem para qualquer prova de concurso público. Acesse nosso site matematicalogica.com.br e aproveite para nos seguir nas nossas redes sociais lá no nosso Instagram. Nossa próxima aula, aula de número 9, é uma aula exclusiva de exercícios sobre negação de proposições simples e compostas. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.